saudade de vocês. Pode sentar, fica à vontade. Quando ganha, né? Bom, Voltou em grande estilo, hein, cara? Feliz por ter voltado, né? Então, desde já eu quero agradecer ao departamento médico, aos doutores, né? Porque me deram todo o suporte possível para que eu pudesse estar 100%, né? Eu falei que eu só ia voltar quando eu tivesse recuperado, mas que eu queria recuperar o mais rápido possível. E era uma lesão ali complicadinha, chata, e o tempo de recuperação era até mais longo do que nós voltamos, porque a gente foi bem incisivo no tratamento, precisamos fazer alguns procedimentos para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Então quero agradecer a todos eles, todo o departamento médico, quanto os doutores, tanto os fisioterapeutas, ao meu fisioterapeuta também particular, o Júnior, que a gente trabalhou full time, dia, tarde e noite, para que isso pudesse fechar o mais rápido possível, estar aqui. Então, de início eu quero deixar esse agradecimento a essas pessoas, nesse momento da minha carreira que eu nunca passei, primeira vez que eu tenho uma lesão, que eu fico fora por lesão, então eu quero agradecer essas pessoas aí. Fala das defesas, então, desculpa, só para completar. Aquela no começo do jogo na gaveta, uma que você voou já no segundo tempo, ou uma sequência milagrosa mais pro fim do jogo? Eu quero fazer meu trabalho, desempenhar o melhor, fico feliz por ter voltado dessa forma, ajudado a equipe a vencer. E óbvio que ainda falta um pouquinho tecnicamente, fisicamente, mas estou muito bem por não estar sentindo dor, estou totalmente zerado. Então eu fico feliz por ajudar dessa forma e espero que seja sempre assim. E voltando já na fogueira, né? Um jogo decisivo pela Copa Sul-Americana e agora contra o Flamengo, um confronto que tem relação com a sua própria história também, né, Hugo? São jogos que são as fogueiras que a gente gosta, né? Era um jogo muito importante, a gente sabia da importância do jogo de hoje, a gente precisava muito vencer para que a gente pudesse retomar um caminho para a nossa classificação nessa competição. E eu queria muito voltar justamente por esse motivo. E fico feliz pela vitória. O time soube se comportar muito bem mediante uma situação totalmente diferente. A gente não controla, a gente teve um jogador expulso logo no início do jogo, mas a gente se comportou muito bem no primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos. A gente soube trabalhar bem a bola, soube criar um pouco mais as oportunidades. Não fomos tão efetivos, mas no segundo tempo ficou um jogo mais aberto, duas equipes que precisavam vencer, isso era normal, mas eu tenho que agradecer a equipe e parabenizar por todo o esforço, porque mesmo com um jogador a menos a gente soube se defender muito bem e também buscar o resultado. Além das suas ótimas defesas, o Mateuzinho também teve um momento de herói ali na reta final do segundo tempo. Você já teve a oportunidade de agradecê-lo agora no vestiário. E aproveita e fala também sobre a questão de um novo treinador. O quanto você acha que isso atrapalha o desenvolvimento do time, o crescimento do time mesmo, num período ainda sem a definição de um novo técnico? Eu e o Mateuzinho, a gente tem uma relação de amizade há muito tempo, né? Que bom que a gente traz ela para dentro de campo em lances como esse. Os dois pés ali para salvar a bola no último minuto, mas isso mostra o que foi o esforço da equipe, com um jogador a menos, para que a gente pudesse buscar essa vitória que era muito importante para nós. Essa situação do treinador, a gente deixa para o Fabinho e para o presidente de resolverem, que a gente sabe que eles são os melhores para fazer isso, né? Eles são os profissionais disso, então eu tenho certeza que eles vão fazer a melhor escolha. E desde já quero agradecer ao Orlando e à comissão do Sub-20, que se dispuseram para estar ajudando a gente nesse período. E graças a Deus com 2 vitórias, eu espero que a gente possa continuar vencendo, e independente do comando que venha, a nossa função é dar o nosso melhor pelo clube dentro de campo, e é isso que a gente vai fazer. Independentemente do desfecho, que a gente sabe que há uma negociação em andamento com um treinador que tu conheces bem, eu queria só que tu pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a tua experiência com o Dorival, não só enquanto clube, mas é um cara que te colocou numa pré-lista de convocação, de seleção brasileira. O que tu tem a dizer pra ele de forma geral, sem compromisso? O professor Dorival é um grande treinador, né? Não é à toa que estava na seleção brasileira há pouco tempo. E eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano, e tanto ele quanto sua comissão. Então, se for ele mesmo que vier, as portas estão abertas. Sei que ele vai vir para ajudar, sei que ele vai vir para agregar muita coisa, que é um cara que vai agregar muito ao nosso time. E, bom, se for ele que venha para nos ajudar, e eu particularmente gosto do trabalho dele porque já trabalhei junto com ele. É um cara que me deu a oportunidade de estar numa pré-lista, como você falou, mas, bom, essa decisão é do Fabinho, não é minha. Mas se for ele que venha para nos ajudar, e as portas estão abertas. Hugo, você estava fora, você
Donelli assumiu uma responsabilidade muito grande, porque ele pegou o sarrafo lá em cima com a tua qualidade. E ele apanhou muito das redes sociais. Você chegou a conversar com ele sobre isso? Não especificamente, né? O Dona, muito melhor do que eu, sabe o que é isso aqui, sabe o que é vestir essa camisa, sabe o que é esse clube. E por mais que eu tenha passado justamente pelo que ele passou, né, eu acho que ele foi muito mais forte do que eu, né? Porque no dia a dia ele não baixou a guarda, trabalhou da melhor forma, por mais que eu acho que algumas críticas até elevadas, né? Porque o futebol a gente vive de resultado, então quando o resultado não vem, a gente vai achar um para criticar mais, um vai ser mais cobrado do que o outro, isso é normal, a gente tem que acostumar com isso, mas eu tenho certeza que ele fez o melhor dele, todas as vezes que precisar dele, ele vai continuar dando o melhor, e eu costumo dizer que eu só consigo fazer o meu trabalho da melhor forma, desempenhar o meu melhor futebol, porque se eu der brecha, eles são muito bons, tanto ele quanto o Longo, o Cauê, o Cadu, a qualidade de treino é muito alta, e eu falo que se eu der brecha, eles passam por cima, então se eu sou bom é porque eles também são muito bons. Então a gente tem que agradecer, né? Porque eles elevam o nível do nosso trabalho e toda vez que tem oportunidade, eles dão conta do recado. Hugo, o Corinthians enfrentou um time que não tinha pontuado ainda, né? Não pontuou inclusive agora na competição. Você acha que apenas a expulsão do Félix justifica também a dificuldade que você acha que o Corinthians teve aqui hoje na Neoquímica Arena? Ah, com certeza. Eu acho que mesmo com a expulsão nós fomos melhores no jogo. No final do jogo foi onde eles criaram algumas oportunidades por ter um jogador a mais, por ficar um jogo mais de transição. Eram duas equipes que precisavam da vitória e o jogo era normal se encaminhar para isso. Mesmo dentro desse cenário a gente conseguiu se comportar muito bem, a gente conseguiu fazer um jogo seguro e conseguimos fazer o gol que a gente precisava e principalmente os 3 pontos, que é o mais importante, né? A gente soube se adaptar à situação do jogo e fizemos, para mim o primeiro tempo foi espetacular, faltou o gol, né? Porque nós com um jogador a menos, eu perguntei ao professor ali que se eu poderia participar um pouco mais da criação, adiantar para usar um pouco mais o meu pé. Ele falou que sim, então não precisou mudar tanta estrutura com a bola. Então isso ajudou bastante nossa equipe. Fizemos um grande primeiro tempo. O segundo tempo ficou um pouco mais aberto, mas a gente foi feliz em fazer o gol e se defender muito bem. Você achou do Ranieri como zagueiro? O Rani joga muito, cara. Então onde colocar ele, ele vai se dar bem, ele vai se virar. E eu falei com ele ali no vestiário agora, eu falei, mano, você joga muito zagueiro, de volante, de ponta, que às vezes ele quer se aventurar, dar uns tapas lá, mas joga demais, então foi muito bem no jogo. Só projetar então esse duelo contra o Flamengo, porque ano passado muitos jogos decisivos entre as duas equipes e claro, toda a polêmica com relação à sua transferência, demora para aceitar a garantia de pagamento, hoje você, jogador 100% do Corinthians. Bom, então, é um jogo importante como todos os jogos. É um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada e a gente vai trabalhar para que a gente possa fazer o nosso melhor fora de casa, entender quais são os pontos fortes e pontos fracos da equipe do Flamengo, para que a gente possa, dentro disso, trabalhar o nosso melhor e que seja um grande espetáculo e, se Deus quiser, com uma vitória nossa, e a gente vai lá para fazer o nosso melhor com certeza.